Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre espiritualidade. Para muitas pessoas, espiritualidade é só para quem está dentro de igrejas, centros, grandes irmandades. Então, mas não é bem assim. Antigamente, a religião ou a espiritualidade, como o pessoal interpretava, tinham muitos dogmas, tinham regras que você teria que seguir. É bom ter regras porque para não sair ali de um controle, mas no sentido de controle de organização, então de condutas também. Mas o que eu digo seriam ordens se você não seguir esse determinado preceito, você não agrada a Deus. O conceito de Deus, gente, para muitas religiões um é diferente do outro. O homem ainda está descobrindo o que é Deus. Algumas pessoas já alcançaram isso, mas para outras pessoas ainda eles acreditam que hoje a gente tem um Deus punidor. A gente sabe que existem leis, que é lei da semeadura. O que você plantou, você vai colher. A lei do karma, né? Lei de causa e efeito. A lei do karma, a lei da semeadura, não é uma lei de punição, é uma lei de ajuste. Se a gente comete algum engano, alguma falta, uma hora a gente vai ter que cumprir uma regra, uma lei, um ajuste para a gente poder minimizar esse impacto em nossa vida. Então, se alguém fez algum mal no passado, ele pode fazer o bem agora. É uma questão de escolha, se quiser continuar. Muitas pessoas, eles entram na espiritualidade, em determinadas religiões, umbanda, espiritismo, próprio catolicismo, protestantismo, né? E a vida, às vezes, não fica tão melhor como era antes. Mas por que isso? Porque agora que você está acordando para uma realidade que muitas vezes a gente não vê com os nossos olhos físicos. Mas você acelera algumas situações que você teria que passar. Para quê? Não para punição, mas para o ajuste, para o seu aprendizado. Então, muitas pessoas, quando elas entram numa religião e por causa de um determinado líder religioso, ela fica decepcionada com aquela religião. Então, mas você não necessariamente precisa exercer sua espiritualidade dentro de uma religião. Você precisa, muitas vezes, se resguardar de determinados locais. Então, você vai em alguns locais e que você se sente mal. Aquilo ali é uma sensibilidade que você tem, não está vinculada a nenhuma religião. Então, não é o pessoal muitas vezes confunde, isso é o espiritismo. Não é isso. Espiritualidade é uma coisa. Eu tenho uma imagem na internet que é um aquário, o peixe está dentro do aquário, ele fala, religião é isso, o peixe dentro do aquário. E a espiritualidade é o peixe no oceano. Mas o que acontece? Muitas pessoas acham que isso não é para mim. Mas na verdade não tem como escapar da espiritualidade. A espiritualidade está no ar, vamos dizer, para ficar mais fácil para todo mundo entender. Ela está em todo sentido. Toda vez que você faz um bem, uma ação boa, você atrai espíritos, atrai energias positivas que se afinizam com você, igual uma estação de rádio. Então, você fala, olha, estou bem sintonizado, que bom, né? Mas muitas vezes a gente está mal sintonizado também, então a gente vai atrair vibrações negativas. Então, como é que a gente tem que evitar isso? Tem a espiritualidade, mas eu estou dando exemplos aqui para você entender. Quando você está na rua, você está exercendo sua consciência, está no campo material, que é o nosso corpo físico. Então, você está ali se envolvendo com as pessoas, você pega um transporte público. Para quem pega transporte público, a gente sente muitas vezes as pessoas mais sensíveis que às vezes está meio pesado, está mais tranquilo, e isso acontece em multidões.
Então, o que que acontece? A espiritualidade, ela atua dentro da sua casa. Você não adianta muitas vezes as pessoas falar, eu estou protegido porque eu rezei, eu fiz a minha oração. Mas não é só isso, é uma conduta interna, são o conjunto dos seus pensamentos. Então, por exemplo, toda semana, eu e minha família, a gente se reúne para orar, para ler bons livros. Eu leio aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, leio a Bíblia, tem outros livros aqui, muito interessantes, que a gente faz, como os espíritas chamam de o Evangelho no lar. Então, independente disso, a gente não tem que botar a nossa espiritualidade na mão dos outros. O que eu digo é o seguinte, achar que aquela pessoa é um guru, um grande mestre. Você, hoje em dia, a gente tem mais informações que um adulto há 50 anos atrás. Hoje, na verdade, a gente está saturado de informações. Como eu gosto bastante de ler, eu saio lendo um monte de coisa, aprendendo. Chega uma hora que eu falo assim, não, calma aí. E eu vou para o simples. O que é o simples? É você ajudar os outros, você procurar fazer o bem, ver como foi o seu dia no final do dia, chamar seu anjo da guarda, seus mentores. Quem é cristão fala muito que Jesus faria. Geralmente eu falo que o meu anjo da guarda faria. Eu chamo ele, eu me coloco na presença dele e eu falo como reagiria nessa situação. Muitas vezes tem dias que a gente está um pouco mais para baixo, tem dias que a gente está mais feliz, mas o que a gente tem que fazer? Quando eu falo tem, é uma sugestão. A gente, no final do dia, a gente fala, olha, o que eu fiz que eu não achei que estava legal? E você vai ver que, por intuição, você vai recebendo as informações que você nem iria imaginar. Isso é espiritualidade. Então a espiritualidade não está só dentro do templo, ela está para uma pessoa, um cientista, muitas vezes é um discípulo de um mestre, que ele está procurando a cura de alguma doença, buscando ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, quando eu trabalhei durante 10 anos numa irmandade e antes de começar a sessão eu conversava com o público. E muitas vezes as pessoas falavam, porque eu estava vestido com uma roupa branca, eles falavam assim, mestre, eu falei, cara, eu não sou mestre, não fala isso. Porque as pessoas, elas criam uma dependência achando, porque a gente estava com aquela roupa branca, que a gente era algum mestre. Mas eu falava, não é isso. Eu explicava para ele. Então, por quê? Porque muitas vezes as pessoas acham que um professor de yoga, um padre, um pastor, um líder religioso, ele é perfeito, ele não é. Quando eu ia para o meu templo trabalhar, eu passava por uma igreja e estava escrito o seguinte, proibida a entrada de pessoas perfeitas, num cartaz. Eu achava ótimo essa igreja, porque as pessoas, elas criam isso e às vezes elas se decepcionam e ela larga a religião ou a espiritualidade. Mas como eu falei, a espiritualidade é algo muito maior. O Portal do Peregrino, quando eu criei, é porque todos nós somos peregrinos nessa vida. Então, se você tem a sua religião, não digo que é mal uma religião, mas se você pode também ter sua própria espiritualidade desvinculada de qualquer religião. Quando você ora, quando você faz o bem, quando você se coloca no lugar dos seus vizinhos, quando você se coloca no lugar do seu próximo e fala assim, pô, é legal fazer isso, você vai diminuindo o seu egoísmo. Então isso é espiritualidade e a espiritualidade te ajuda. O anjo da guarda, muitas vezes as pessoas acham que é para determinada religião que tem a guarda do anjo da guarda, e não é verdade. O próprio Pedro Siqueira, que é um católico, ele nos livros dele fala que ele já viu os anjos do lado de outras pessoas, de outra religião sem ser a católica, judeu, muçulmano. Então, o anjo da guarda é um grande presente que Deus deu para auxiliar a gente nessa nossa caminhada. Então, você que acha que eu tenho que trabalhar a minha espiritualidade, você pode fazer isso dentro de casa. É claro que dentro de um templo a egrégora é maior, é bem mais forte, mas não quer dizer que você não esteja protegido. Então, muitas vezes,
você precisa ir em um templo mesmo para receber determinado tipo de tratamento. Mas isso não é uma obrigação. Procura sempre estar lendo boas leituras, sempre fazendo bem. Jesus, quando esteve aqui, todo mundo conhece, fez o lava-pés. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fazia catecismo e eu fui um dos apóstolos e o padre lavou meus pés. Eu achei aquilo tão incrível, né? A gente tinha um grande respeito pelos padres. E ele lavando o meu pé. E eu fui um dos apóstolos e eu falei assim, pô, Jesus, né? Um dos grandes mestres, e hoje a gente vê que muitas pessoas ainda não têm a humildade de Jesus. Por quê? Porque a espiritualidade, ela é individual. O trato é sempre você com Deus. Hoje, a gente não entende muito ainda que é Deus. Muitas pessoas, é claro que tem pessoas que estão mais próximas de Deus. Elas entendem melhor, mas muitos de nós acham que Deus é seguir ritos. E nem sempre é assim, gente. Então, nós temos pessoas que passaram para um lado do egoísmo, vou botar um lado obscuro. Por quê? Porque muitas vezes elas foram maltratadas, então elas potencializam todo o seu ego, elas buscam a melhoria somente delas. Isso é um outro lado. Dentro da teosofia, nós aprendemos sobre os mestres. São seres que, mestre Kuthumi, mestre Elmória, mestre Hilarion, são mestres, são pessoas humanas que foram tendo seus graus de evolução, que chegaram ao grau de mestre. Mas quando a gente diz mestre, são pessoas que têm um grande conhecimento, uma grande sabedoria, são mestres de sabedoria. Então essas pessoas, elas nas suas vidas, elas foram aprendendo, praticando o que elas aprenderam e resolveram passar para a nossa humanidade, para a Terra. Então tem um livro, As Cartas dos Mahatmas, da Teosofia, que é muito interessante, eu recomendo vocês ler, e Os Mestres e a Senda, do Leadbeater. São livros que a gente vai lendo, a gente vai tendo uma compreensão maior. Então, muitas situações que a gente passa, as pessoas desistem achando que Deus não ama elas, e não é isso. Deus não é um Deus perverso que brinca com a gente. Só que, muitas vezes, a gente tem que passar por situações que somente assim a gente vai aprender. Aqui, gente, é uma passagem muito breve. Aqui não é uma vida eterna. Deus não criaria a gente para sofrer. A gente aqui está aprendendo e geralmente as pessoas elas aprendem por duas vias, né? Geralmente pela dor ou pelo amor, porque às vezes o ser humano ele está muito embrutecido, ele não entende. Quantas vezes a gente foi cabeça dura e se deu mal? Então quando a gente diz aquela pessoa é espiritualizada, você também é, você também tem essa capacidade de se dedicar numa leitura de livrinho de bolso, né? O pocketbook, de ler para fazer suas orações, se colocar diante de Deus da sua forma e dentro da sua própria casa, ensinar seus filhos, no seu trabalho, ali que é a prova. Quem pega o transporte público aqui no Rio de Janeiro, o metrô, o ônibus, a gente sabe que ali é a nossa maior prova. Não é dentro da igreja que muitas pessoas ficam ali como verdadeiros santos, né? Sem pecado. Mas, na verdade, é no trabalho, como você reage ao trabalho. Se alguém lhe disser não no trabalho, você fica chateado. Ou dentro de casa. Então, a rua é o campo de batalha, vamos dizer, para a gente testar nossa espiritualidade. E um ponto muito importante é cuidado com essas doutrinas que dizem que você tem que prosperar, mas no sentido de você se tornar muito egoísta, de você pensar só em você, de aumentar a sua capacidade, mas só para você. A gente não vive separado dos outros. Não acredite em separatividade. É claro que há pessoas que são diferentes, mas nós todos estamos muito unidos aqui neste planeta.
planeta Terra. Então, o que acontece? Quando você cria essa separatividade, quando você começa a ficar só para si, você atrai coisas muito perigosas para você. Então, quando as pessoas falam sobre a caridade, é um caminho muito promissor para você atrair bons espíritos, boas energias. Porque os irmãos da sombra, eles têm uma via, um caminho deles, é de egoísmo, de querer se potencializar, mas por uma via de egoísmo. Muitos deles foram machucados, acreditaram que Deus não é um Deus bom, e isso não é verdade. É um Deus muito amoroso. Jesus veio e mostrou que Deus é um Pai. Nada que acontece para a gente é para o nosso mal. Então a nossa consciência está aqui sendo expressa através do nosso corpo físico, e na qual a gente pode se desenvolver, pode ajudar as outras pessoas, pode nos ajudar, ter esperança. Muitas pessoas estão sem esperança. A esperança, ela é uma grande força que o ser humano tem, apesar de muitas dificuldades. Se você está passando por alguma dificuldade, busque orar, busque se recolher, busque se calar um pouco e se recolher. Você vai ver que peça ajuda aos anjos de Deus, aos santos, se você é da Igreja Católica. Então, dentro da sua própria religião, você busque e você vai sair de qualquer situação negativa. Nenhum mal é para sempre. Tenha certeza disso. Nenhum mal é para sempre. Então, comece a acreditar em você mesmo. E você vai ver que as mudanças, elas têm que ter esforço, tem sofrimento também. Mas isso, no final, você vai sair muito mais fortalecido. E olha que bacana, as pessoas que já passaram por tanto problema, escrevem livros, nos ajudam a entender como ela passou por aquilo, como ela melhorou, situações terríveis, aquelas pessoas se superaram com a fé, dentro de uma espiritualidade livre, saudável. Então todo mundo está no mesmo barco, vamos dizer assim. Só que alguns estão passando por muitos sofrimentos e a gente pode ajudar. Como é que a gente ajuda? Sendo uma pessoa mais gentil, mais amorosa. Você mora em prédio, vê o que você pode fazer para ajudar essas pessoas. Se você, no seu trabalho, o que você pode fazer? O que você pode fazer, se você é estudante, no seu colégio? Como que você pode ser uma pessoa melhor? O que mundo você quer? Se você quer um mundo melhor, busque ajuda, busque apresentar soluções, não caia só na reclamação. Busque a espiritualidade no sentido de que você se torne uma pessoa melhor, você faça autorreflexão. Muitas vezes é mais fácil a gente fazer uma autocrítica saudável, mas às vezes a gente faz uma análise muito externa dos outros e a gente não faz uma análise interna. Vê como você é, não importa se você fala, poxa, eu acho que nesse campo aqui eu sou uma pessoa péssima. Mas aí se você acha, você anota e fala assim, o que eu vou melhorar? E eu vou melhorar. Você não vai conseguir melhorar em uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Pode ser até que consiga, mas é mais difícil. Mas você vai se melhorando, você vai crescendo, as pessoas vão vendo a sua mudança. Eu escutei uma frase que é o seguinte, a melhor religião é aquela que te torna uma pessoa melhor, eu acredito. Eu falo de espiritualidade que muitas pessoas acham que só as pessoas que estão dentro de igrejas que detêm a verdade absoluta. E a gente sabe que não é bem assim. Porque a gente já vê que muitos líderes religiosos, eles caíram. É uma pena que eles caíram, mas isso não dá garantia que eles são pessoas perfeitas. Então, busque a perfeição, mas no sentido que você não sofra com isso quando você errar. Peça perdão às pessoas que você ofende. Então, o perdão ele é muito importante, mas o maior perdão é perdoe-se você mesmo.
Muitas pessoas já cometeram coisas terríveis, se arrependeram e se tornaram pessoas que ajudaram muitas pessoas. Eles foram equilibrando essa balança, né, de causa e efeito. Eles plantaram sementes ruins, pagaram e depois plantaram sementes boas. E elas hoje, elas ajudam milhares de pessoas. Cuidado também com hoje em dia uma moda de prosperidade absoluta. Você tem que ser próspero. Tem gente que tem mais dificuldades e não quer dizer que Deus não ama elas. Prosperidade é bom? Sim, mas não se sinta culpado se você está passando por dificuldade. Se você precisar de ajuda, peça a quem você conhece. Então, às vezes as pessoas elas falam, esse amuleto aqui vai te ajudar, esse determinado oração aqui vai te ajudar. A maior oração que você tem que fazer é o amor. É o que eu digo. Meu anjo da guarda, ele sempre me apresenta por símbolos. E o símbolo que ele mais apresenta para mim é um coração brilhando. Então é uma coisa simples? Não é, gente. O amor é uma construção. A gente sabe quem são pessoas que são casadas há muito tempo. O amor hoje é diferente. Tem a paixão, né? Geralmente é assim. Depois vai a construção e depois vai o amor, o companheirismo, a parceria. Então o amor, ele é muito maior do que isso. Que eu estou falando em relação ao homem e à mulher, né? A um casal. Mas o amor a gente vai construindo aos poucos. Você vai vendo que eu ainda estou aprendendo muito sobre isso, amar o próximo, porque amar o próximo é só que em nossos familiares a gente tem mais facilidade. Mas você já pegou o metrô aqui do Rio de Janeiro, eu digo que é a pororoca. O metrô abre as duas portas, as pessoas se engalfiando para sentar no banco, chutando a outra, se socando. E é uma aventura. Eu falo que a pororoca que é o rio que encontra a água do rio encontra a água do mar, né? Aquela colisão. Isso é todos os dias, né? Pelo menos de segunda a sexta-feira é assim. Então as pessoas que se esbarram na rua, você começa a tolerar, vamos dizer, começa com uma tolerância. Porque às vezes as pessoas se suportam, mas começa por uma tolerância e depois uma compreensão, que aquelas pessoas elas estão passando pelo momento. E uma hora as pessoas vão se despertando e a gente vai atraindo coisas muito melhores para a gente. Então, se hoje você está triste, é só uma fase. Essa fase vai passar, você vai se sentir melhor. Busque ajuda dos seus amigos. O que eu digo sobre tudo isso, tudo envolve a espiritualidade. Nós somos seres que estamos nós somos seres espirituais atuando na matéria. Nós não somos seres materiais. A nossa consciência ela precisa de um corpo. E a gente tem um corpo físico que foi projetado para a gente poder se expressar. Eu estou falando aqui com vocês através desse vídeo e eu estou me expressando aqui através do meu corpo físico. Quando a gente dorme, a gente se expressa através do corpo astral, muitos do corpo mental. Você provavelmente, alguns aqui do canal, já teve um sonho lúcido, que você fala normalmente com uma pessoa. Quantas vezes já acontece isso comigo, que eu falo, sonhei com você e tal. Ele falou, não, eu falo sonhar porque às vezes a pessoa, ela fica preocupada, né? Ela se assusta um pouco. Eu falei, não, eu tive esse sonho com você. Na verdade, foi uma projeção astral, mas eu começo falando que foi um sonho e a pessoa, sim, a gente falou isso. Então, por quê? Porque a nossa consciência, quando a gente dorme, ela parte para o astral. Isso é espiritualidade. Então, a gente vai se expressando aqui na Terra. Agora, se a gente quer um mundo melhor, não tem como a gente não se melhorar. A gente precisa se melhorar. Hoje a gente vê na política, o pessoal fala muito de polaridade. Até dentro das religiões também tem um pouco dessa polaridade. Muitas pessoas acham que se você não for da minha religião, você não está por um bom caminho. E não é assim. A espiritualidade, ela abraça muito maior. Ela
ela trabalha com a unicidade. A gente todos nós trabalhamos juntos para um mundo melhor, independente de qualquer religião. Você pode ter uma religião X e se dar muito bem com outra religião. A questão é que muitas religiões, não digo a religião, próprios líderes religiosos falam mal de outras religiões. E é um caminho, gente, o caminho é individual. Você tem um caminho individual, não é caminho de individual, digo de egoísmo, mas é um caminho de busca. Hoje a gente tem muitos livros que a gente vai lendo aos poucos, a gente vai aprendendo, a gente vai praticando e a gente vai melhorando. Às vezes a gente bota muita fé no próprio homem, e às vezes a gente se decepciona. Mas tem muitas pessoas boas no mundo. Não acredite que o mundo está piorando, o mundo está mais egoísta. Existem pessoas egoístas, mas isso uma hora vai acabar. Possa ser que a gente não esteja vivo ainda na Terra, mas os nossos descendentes vão nos melhorar para deixar um mundo melhor para eles. Eu vou deixando esse vídeo aqui, eu me alonguei um pouco porque eu estou gravando para o YouTube e lá eu posso falar mais um pouquinho. Eu tenho um canal também no YouTube, que é o @portaldoperegrino.br. Espero que vocês gostem do que eu estou falando, deixe seus comentários, se tiver alguma dúvida e eu souber eu respondo. Se eu não souber, eu procuro e a gente aprende junto, tá bom, pessoal? Eu deixo aqui um grande abraço para vocês, tudo de bom para vocês.